roqueiros e roqueiras do Brasil! Finalmente voltamos! Depois de mais de um Uhul. mês, eu acho. Acho que o nosso último episódio foi em Eu acho que sim. novembro, né? Então estamos de volta. E já vamos dar informação para não ficar no final, porque tem pessoa que não chega até o final e aí não vai entender. Mas agora que a temporada da PWTL começou, significa que vamos ter episódios frequentes, né? Então, uma vez na semana É isso. estaremos aqui. Olha só, que maravilhoso, não é? Uma vez na semana, não me lembro, a cada 15 dias, estaremos aí. Fica de olho. É. Provavelmente uma vez por semana, porque agora tem bem mais jogo, Uhum, né? sim, Tem o quê? Uns 4 jogos por semana, quase. exato. É, O que para padrões de NHL é muito pouco, mas para padrões de hockey feminino é é muito. A gente não tá muito, acostumado com isso. exatamente. Então, tô animada, tô gostando desse formato de não ser jogos só em fim de semana, Aham. porque anima mais, óbvio, depois a gente até pode entrar nisso, talvez para audiência nos estádios não tanto, mas pra gente que tá tranquila e Uhum. confortável no conforto da nossa casinha, uma delícia. Sim. Eu Não, é, particularmente quase não assisti, eu assisti jogo da NHL essa semana, todos os jogos de hockey que eu assisti foi da PWHL. sim. Ontem aqui eu fui assistir da NHL porque não tinha nenhum da WHL. É, uhum. Eu Porque senti senão eu provavelmente falta. teria Eu prioridade. senti falta, tipo, meu Deus, não tem nada pra assistir hoje, sendo que meu time tava É, jogando, mas eu não me odeio esse ponto. Então, pois aquelas, é. né? Então é isso, É, e gente. os jogos agora estão no YouTube, né? Eu acho que, pra quem não sabe, eu Sim! acho que todo mundo já tá ligado, porque a gente tá falando muito É, disso no TTG, no Twitter e tal, mas só relembrando que os jogos estão disponíveis no YouTube e, assim, uhum. isso tá sendo muito bom, muito Sim. cômodo. Inclusive, a PWHL postou algo sobre terem tido 2 milhões e 900 de assinantes, assinantes não, desculpa, pessoas que assistem, espectadores, Aham. só nos canais canadenses. Aí eu comentei lá, obrigada pela transmissão no YouTube, porque eu tô conseguindo ver do Brasil. E, tipo, muita pessoa curtiu e falou, nossa, awesome, incrível. Ou seja, tem muita gente que também tá na nossa situação, né? Talvez não só no Brasil, Sim. mas outros países, né? É porque é no mundo todo, né? A transmissão do YouTube, ela é internacional, né? Então, fora do Canadá e dos Estados Unidos. Então, Acessível, gratuita, HD. É igualzinho a maravilhoso. transmissão de qualquer outro jogo. Tem Sim. comentarista, tem Tipo, narrador. eu vou falar, eu tô acostumada a ver os jogos do Universitário, que a câmera é aquela câmera de, sei lá, calculadora, que eu nem sei de como que descreve aquela merda. Mas assim, é, a transmissão eu tô achando, a câmera tá muito boa. Ah, porque Sim, a da PHF era péssima, assim. não era muito boa, A não. PWTA nem tinha transmissão Sim. internacional, então, tipo, Nossa, era horrível. Às vezes você patético. conseguia assistir através do All Hockey naquele link mais fuleira, na qualidade pior que Uhum. tinha. Então vencemos, vencemos. A gente Vencemos, vai deixar gente. Eu aqui vi até. na descrição, mas se alguém já quiser ir procurando, é YouTube barra e o arroba, né? Porque agora o YouTube tem essa bobiça, mas é PWHL. E também, né, eu não gosto muito porque já não é tão emocionante, mas fica salvo. Então, caso alguém queira assistir posteriormente, não conseguiu assistir naquele momento, ou, ai, tô entediada, eu quero assistir alguma coisa, vai lá e coloca a transmissão. E eu gostei muito porque até mesmo no YouTube, a quantidade de views está bem uniforme. A última vez que eu olhei, todos os 3 jogos já transmitidos estavam com 125 mil visualizações, eu acho. Ou seja, Ah, que legal. é curioso, né? Porque geralmente depois a gente até vai entrar no assunto, tem times que às vezes vão ter um pouco mais de popularidade por motivo X e Y, mas a Uhum. princípio, nesse início, tá tudo bem equilibrado. Eu acho isso bem legal e bem saudável. É, porque eu acho que, né, a gente provavelmente vai entrar nesse assunto outras vezes aqui, mas a gente pôde perceber pelos números de pessoas que foram até os estádios assistirem os jogos, os times do Canadá estão, assim, muito melhores no quesito de pessoas que compareceram, né, se comparado com os times dos Estados Unidos. Mas, assim, eu acho que internacionalmente falando isso não fez a menor diferença, porque eu acho que é aquilo, ainda que a pessoa não tenha conseguido ir até o estádio assistir, mesmo ela morando em Boston, por exemplo, não conseguiu ir até o estádio assistir, até porque o estádio nem em Boston é,
em casa, pelo menos, ela conseguiu ter acesso pelo YouTube. Tudo bem que eles têm a transmissão da NESN, né? Mas qualquer pessoa de fora dos estados, que, né, tipo Minnesota, Nova York, Boston e tal, eles vão poder ter acesso pelo YouTube. Eu achei Sim. isso muito bom. E às Muito. vezes é mais uma opção, né? Eu não sei exatamente como funciona, se na transmissão do Canadá são outros narradores, uma equipe especializada nisso, mas acontece muito, né? Ah, eu não gosto. Eu, por exemplo, tenho isso com que eu assisto tênis. Quando eu não gosto muito de ouvir narração em português, porque o tênis praticamente não precisa muito de comentário. Mas tem Aham. pessoas que eu prefiro, já que eu tenho que ouvir, eu prefiro ouvir X ou Y. Isso pode acontecer Uhum. também, né? Tipo, ah, eu não quero ouvir TSN, não, vou ir pro YouTube, sei lá. Né? Até porque Sim. tem uma coisa que eu gostei bastante é mulheres, né, na transmissão, que eu acho que também é Nossa, muito muitas, né? importante. E eu acho que, cara, a Uhum. qualidade de transmissão tá a É outro muito nível. Eu boa. acho que, assim, tá muito diferente do que a gente estava acostumado com a PHF, né? Uhum. Que pra quem tá ouvindo a gente, muita gente veio da PHF, acompanhava com a gente, Exatamente. né? E, tipo, é muito diferente não só a qualidade da transmissão em termos de câmera mesmo, e, enfim, coisas do tipo, mas também, tipo, as transmissões que a gente está tendo acesso no YouTube, né? Tipo, o painel das pessoas que estão lá discutindo, os comentaristas, os narradores, está tudo muito bom, de todos Sim. os jogos que a gente assistiu até Pessoas agora. qualificadas, né, para falar Sim, sobre. né? Tipo, algumas pessoas que eu conhecia, outras que eu não conhecia e tô conhecendo agora, e tá sendo muito legal. E também, assim, a equipe de redes sociais, né, de cada um dos times, Sim. da própria PWHL, tá mandando super bem, Trabalhando, né, coisa que a gente não tinha. trabalhando, A gente tem agora gente, tudo. conteúdo, a gente consegue encontrar foto em qualidade alta, a gente consegue Sim, encontrar videozinho, muito esses, importante. não só do jogo em si, mas esse conteúdo extra gelo, umas coisas mais engraçadinhas assim. Então isso Sim, também aproxima, né? Principalmente os é. torcedores que não podem ir até lá, conseguem criar uma conexão ali melhor. Ontem mesmo a gente estava compartilhando no nosso grupo uns vídeos que eu acho que foi em parceria com o Bar Down. E, tipo, coisa muito engraçada, a gente tava cascando o bico. Porque é isso, sabe? É, porque eles esperaram a TSN, Bar Down Uhum, e todas as transmissões locais, todos os jornalistas locais, acho que assim como a NHL, né, eles estavam esperando que tivesse uma união e que as jogadoras parassem de ficar com essa coisa de sim, WHP e PHF para poder realmente cobrir o esporte feminino, os times e tal. Então, agora você vê que pelo menos a maioria dos que se comprometeram de fazer essa parceria, vamos dizer assim, eles estão fazendo agora. Então, vários dos jornalistas que eu acompanho que cobrem Boston Bruins, por exemplo, eles estavam lá no jogo da PWHL e eles estavam cobrindo o time de Boston também. Então, tipo, eu acho que isso faz muita sim. diferença. Ainda que eles não escrevam ainda Uhum, em jornal ou façam podcast sobre, ao meu ver, assim, o que eu tô sentindo é que isso não vai demorar muito pra começar a acontecer, sabe? sim. E isso é Então, muito bem legal. importante, né? Por pior que ter sido a cisão, a gente sabe que foi. A PHF, o fim da PHF foi muito frustrante, né? A Sim. gente cansou de Do comentar isso pior aqui. jeito possível, mas. Mas pelo menos o bom pro esporte eu acho que tá Uhum, acontecendo, sabe? sim. E, tipo, a gente aqui pode falar por nós mesmas, o pessoal que já ouviu os episódios anteriores deve ter notado a nossa frustração, mas. E todas as nossas reclamações, que eu acho que são importantes para a discussão em si, né? Mas eu acho que isso também não significa que a gente não possa gostar do que a gente está vendo, da gente criar essas conexões. E é aquela velha máxima, né? Não é porque você gosta de algo que você não pode encontrar algo que pode ser melhorado, ou que Sim, você vai só achar que tá tudo maravilhoso e não. Claro, ainda tem várias coisas para melhorar, mas eu acho que do que a gente tinha, do que a gente está vendo nesse momento, já é um grande avanço, não só para as jogadoras, obviamente, mas para todo mundo que gosta, né, do hockey feminino, no que diz respeito ao jogo em si, às transmissões e tal. Acho que não tem na dica para reclamar mesmo. Eu acho que foi só sim, uma sim. grandíssima evolução e eu tô gostando bastante. Tô E bem eu acho que feliz. quem gosta de hockey, assim, não deveria assistir só NHL. Eu acho meio. É a minha crítica, assim, que eu acho meio estranho você querer gostar de hockey, mas só assistir NHL, quando tem muito mais coisa pra você assistir, né? Uhum, Então, se você gosta do esporte em si,
Por que você não vai querer assistir uma das melhores atletas Uhum. do mundo, É a mesma sabe? coisa Agora. que eu acho que, tipo, talvez a gente até pode fazer um parâmetro, uma ligação assim, porque eu acho que hoje em dia isso até já mudou bastante, porque eu sou professora e eu trabalho com crianças e eu percebo que na minha época, quando eu era criança, isso não era tão comum, mas, por exemplo, quando eu era pequena, as crianças da minha idade geralmente gostavam só do futebol aqui do Brasil. Essa era a discussão. E aí agora, hoje em dia, que a gente tem muito mais acesso a várias outras ligas e vários outros países, vários dos meus alunos às vezes aparecem com uma camisa de um time que eu não faço ideia de onde seja e eles torcem e o sonho deles é ir para lá conhecer não sei o quê. E eles vestem camisa de time diferente, não sei o quê, Mas aí eu porque acho que. Aí, amiga, eu acho que é porque a diferença tá que você cresceu no interior, porque no sério, Rio de aí Janeiro, onde tem. eu cresci, Aqui não sempre tinha teve. muito Quando a isso gente era aqui. criança, Não, sempre aqui não teve. tinha muito não. Pode ser. Olha aí, mais uma diferença. Olha aí. Mas eu acredito que também, mesmo que seja do interior, a questão da gente ter acesso a Justamente por isso, né? isso mudou muita coisa. Então, óbvio que não dá para comparar na mesma proporção do hóquei e tal, mas tem muito para crescer, né? E ainda mais a gente até Então, pode pegar a questão de aqui que muitos dos times estão em lugares onde a cultura do hóquei, acompanhar o esporte já é algo que faz parte ali daquela comunidade, então, né, isso pode ser muito bom. vem aí. Vem aí. Então, já fizemos uma belíssima introdução em quase 15 minutos. Isso era para ser talvez um episódio mais curto do que vocês estão acostumados. Já percebemos que não vai ser. Não é mesmo? É isso. Vamos começar então falando de algumas regras, porque, como a Natália falou, NHL é uma liga, não é uma coisa que todas as outras ligas vão seguir. Como a PWHL é outra liga, ela vai ter regras que são diferentes em algumas coisas. Então, não só para quem está chegando agora, mas para quem às vezes ainda tem alguma regra da PHF na cabeça e tal, talvez aqui possa encontrar alguma coisa que tenha mudado. Então, Natália, nos conte mais. Então, o lance da PWHL é que no livro de regras que elas fizeram, que elas organizaram, é que assim, eles vão. A base é da NHL, são das regras da NHL, mas tem algumas regras que são da IIHF, que é a. Vamos dizer assim, é a maior instância do hockey mundial, né? Vamos colocar. Seria tipo a FIFA, não é? Ou tô Hum, falando besteira? Mas eu uhum. acho que é isso mesmo. Eu acho que sim, eu não entendo nada de futebol, mas vou concordar. Eu tenho quase certeza que eu estou fazendo uma comparação correta. Mas todo mundial que vocês assistem agora tá passando o World Juniors, hein? Eles são da IHF. Todo o Uhum. campeonato mundial que são das Olimpíadas, eles são, né? Porque as Olimpíadas é uma outra organização, uma outra instância. Então a IIHF é essa maior instância internacional e eles têm as regras específicas. Eles normalmente as regras de campeonato internacional e mundial, eles são e as Olimpíadas também fazem a mesma coisa. São regras de que você não tem, por exemplo, briga, você não tem hit, não é permitido hit. Então, essas regras a PWHL vai seguir. Então, uma delas é a das brigas e do body checking. O que é o body checking? Ele é a mesma coisa quando a gente fala que alguém deu um hit no outro, é um body checking, né? Que é um jogo defensivo e que a jogadora ela vai usar a parte de cima do corpo, então o ombro, como é que é o nome dessa? O tronco, né? Enfim, pra poder, eu esqueci Você diz aqui, tipo, o essa braço. parte do quadril aqui, pra dar-lhe com o É, outro assim? a parte Mas, superior do corpo. uhum. Da E cintura pra é cima, muito que eles chamam tudo de upper body isso. e lower body, né? Isso, exatamente. Então eles vão usar a parte superior do corpo para poder separar o outro jogador do puck, né? Isso é uma jogada defensiva que tem na NHL a rodo, né? Uhum, Inclusive você tem contador de hits na NHL. sim. Na PWHO, Imagina, supostamente, imagina a função desse querido que vai pra, sei lá, um jogo e tal, e tem que ficar contando. Ai, o fulano deu aqui no outro. Ai, de novo, de novo, de novo. Fim do inteiro. jogo, 194 hits. Nossa, deve ser um Se porre. você vai no Game Center, tá lá, fulano no Uhum. hit. E muitas vezes, automaticamente, né? Tem ali um delayzinho, mas vai entrando no Game É, Center, então.
Um grande abraço pro pessoal que atualiza esse negócio. E, inclusive, o Game Center da PWHL tá funcionando bem direitinho e muito melhor do que o da NHL, na minha opinião. Ou, Então, pelo menos o aplicativo da NHL, um ah, lixo, o nossa, atual, né, o mais recente. Então, o eu site da gostava do PWHL é anterior. melhor. E então, tipo, supostamente essa regra do body checking não é permitida na PWHL, mas como eu tava falando com a Ana quando a gente assistiu o jogo, tipo, tá tendo muito Uhum, nítido mesmo. Então eu não sei exatamente o que eles consideram body checking na prática, sabe? Pra poder considerar falta ou não. As brigas, como eu falei, não são permitidas, não é igual o college também, que é uhum. assim, pra quem acompanha, não pode ter briga. Você vai ter ali uma treta ou outra, né? Como a gente viu já no jogo de Montreal e Ottawa, elas meio que caindo no soquinho ali na hora que apita o jogo, né? Normal. E outra coisa também é que é obrigatória a proteção facial, Sim. como já era na PHF também, e como é também no college, Eu, de que. inclusive, vi algumas pessoas falando, ai, usa só o visor, não sei o quê. E, assim, as regras foram discutidas em conjunto com as jogadoras. Então, se Sim. elas não estão usando o visor, é porque elas não querem. Elas querem usar o que a gente Jogador. chama de gaiolinha, né? Ou aquela de acrílico, Sim, assim, que... ou a bolha, que é de Uhum, acrílico, ou a jaulinha, né? A é, gaiolinha. E normalmente o jogador da NHL só vai usar esse tipo de capacete quando ele tá machucado, quando ele teve alguma uhum. concussão, quando quebrou o nariz, Ou sabe? Quebrou o maxilar. maxilar, alguma coisa assim. Porque assim, com todo respeito a todos os homens que estão nos ouvindo, mas homem é aquela coisa de que, né? Meu irmão próprio fala isso, né? Que homem morre mais cedo não é à toa. Aham, Porque tá sempre fazendo merda. Assim, eu imagino que tem um pouco dessa questão de, tipo, o homem é muito menos, tem muito menos noção do que é prejudicial pra ele, sabe? sim. Então, ainda mais a quantidade de concussão que tem nesse esporte, pelo amor de Deus. E pior, né? Porque tem jogador que, dependendo ali, não é obrigatório nem usar o visor, é só o capacete encaixado na cabeça e o rosto Sim, completamente livre, o que são os das é antigas, os mais malucos. desesperador ainda. Não dá. E outra coisa que a gente até pode lembrar aqui, que é a questão da proteção do pescoço meio que foi esquecida, deixada de lado mesmo, né? Não foi, assim, colocada na PWHL, que eu achei uma surpresa não ter Uhum. sido colocado. Porque todo mundo estava discutindo na Europa, agora acho que é obrigatório. Né? E na NHL alguns jogadores ainda estão usando, mas ainda não se tornou obrigatório, sabe? O que é muito estranho a PWHL ter as regras agora e não colocar. Mas tudo bem. Quer dizer, não tá tudo bem, né? Mas eu espero que fique tudo bem. Outra regra também é a questão do goal short-handed, que é quando um time tá em penalty kill, né, matando a penalidade, ele vai lá e faz um gol, né, então faz o gol no 5 contra 4, e quando isso acontece, a penalidade acaba. Na NHL é assim também, não é? Ou não? Não, na NHL não é assim, na NHL é o contrário. É. Então, se o Boston Bruins tá jogando contra o Toronto Maple Leafs e o Boston Bruins está em penalty kill e ele faz o gol, o Toronto Maple Leafs continua em power play. Aqui não, essa penalidade acaba e o que eu acho ótimo, na verdade. Sim. Acho justo. E muito mais divertido, né? Tipo, você não só aproveitou a sua vantagem, como você tomou um gol, você foi Sim, incompetente. Então pronto, acabou. Tá acabou. entendendo? E o Não outro tem time mais. merece ter os Exato, louros, tipo, conseguir marcar um exato. gol e chega de penalidade. Chega. Já me redimi aqui. Pronto, é isso. É. E a questão do overtime também é igual ao da NHL, então vai ser 3 contra 3 e no final vai ter um shootout, então não tem a possibilidade de empate, né? E o sistema dos pontos vai ser 3-2-1, que significa que serão 3 pontos para uma vitória no tempo regular, né, que não é overtime. São 2 pontos para quem vencer em overtime ou em shootout. E vai ser um ponto para o time que perdeu no overtime ou no shootout. E aí o time que perdeu no tempo regular vai levar zero. Então 3-2-1. Se não me Eu engano, o acho que Nichel já fez um eu dia. acho que na PHF era assim. É, na última temporada mudaram as regras. Sim. E
Com relação à tabela, né, aos standings, então o desempate tá o mesmo esquema da NHL, né? Então você vai pelos pontos, depois você vai acho que pelas vitórias, se não me engano, o número de jogos jogados, e aí depois você vai indo pela porcentagem de gols e, aliás, porcentagem de vitórias e vai indo assim, entendeu? Então as mesmas regras que são aplicadas na tabela da NHL vão ser aplicadas na tabela da PWHL. E é isso. Exatamente. E agora Pelo vamos menos essas então são as. pro tópico que realmente importa? Ou você quer fazer mais alguma Não, eu só queria observação? comentar que Hum, as regras, o livro das regras, se você hum. quiser ver com mais detalhe, ele está disponível no site da PWHL, mas ele está em inglês, tá? Mas ele está lá para quem quiser acessar. Eu acho que até é legal as jogadoras poderem participar. Obviamente, talvez não sejam todas, né? Como a gente bem sabe, não é tão simples assim, até porque são centenas de jogadoras para ficar palpitando. Então, acredito que deva ter ali as representantes, que Representante. meio que falam por todas. Mas eu acho muito legal essa questão delas poderem participar da criação das regras para a liga que elas tanto sonharam em ter e para jogar também dentro do que elas acham que é certo, né? Que é válido ali, que é justo, Sim, exatamente. importante. E eu também gosto dessas pequenas mudanças assim que também dão uma pequena diferença da NHL em si, que acaba criando uma própria personalidade ali e a gente também consegue acompanhar coisas diferentes, criar perspectivas diferentes, Sim, opiniões diferentes. Então, sempre bom. exato. E agora, Natália, como é que a gente faz para escolher um time para torcer? Me Oh, meu ajuda? Deus. Eu não sei. Inclusive, eu gostaria de falar aqui que eu talvez, ainda não, talvez eu esteja apagando a minha língua, porque eu não gosto de times Tá. canadenses. Eu falei aqui que eu não gosto de times canadenses, mas aí eu assisti Montreal e Ottawa e eu gostei de Ottawa. E aí eu vou fazer o quê? Aí eu E aí, achei né? até que talvez Minnesota me pegasse, porque tem jogadoras aqui que eu gosto, mas eu assisti o jogo e não senti nada. Então eu acho que não vem aí. Mas aí também você assistiu o jogo com duas pessoas que torcem pra Boston, então acho que Mas eu fica meio também não difícil. senti nada por Boston, entendeu? Eu acho que Mas vocês você nunca não. assiste nada por Boston porque você me odeia. Não, mentira. Todo mundo sabe Mentira. disso. Eu também não odeio Boston. Eu apenas desgostei brevemente em maio e junho de 2019, mas depois disso, super tranquilo pra mim. Inclusive, até achei interessante quando o Boston Pride ganhou a Isobel Cup back-to-back. Mas é isso. É engraçado porque quando você não tem um time na cidade que você tem o seu time original da NHL, fica um pouco mais complicado. Sim. Então, obviamente, eu acho que a questão da rivalidade, talvez, a gente meio que segue. Então, por Uhum. exemplo, sei lá, se tivesse um time em Chicago, você tem, né? No teu caso, você tem Montreal, você tem Toronto. Mas eu acho que talvez eu já desgostaria meio que de cara. Aham. Então, tipo, ah, tem o Minnesota Wild, mas não é aquela grandíssima rivalidade, sabe? Então, não sei, não estou É sentindo a mesma desgosto coisa, assim por tipo, ninguém. não, porque existe uma certa rivalidade entre Boston e Nova York, né? Entre Uhum, times, historicamente, vamos dizer assim. Mas eu acho que tem menos, assim, sim, se comparar eu com o também hockey, acho. tem menos se comparar com Boston e Montreal. Então, Uhum, tipo, eu não vou implicar com Nova York do mesmo jeito que eu vou implicar com Toronto e Montreal. Não tem nem comparação, assim. é, É claro que na NHL, por exemplo, é muito mais fácil de eu não gostar do New York Rangers e do New York Islanders porque eles estão competindo contra o meu time agora. Então, tipo, né? Mas assim, é menos raiva e menos rancor sim, que Toronto e Montreal, né? é isso. Mas vamos lá. Então, só para vocês entenderem aqui, essa aqui é inclusive uma pergunta recorrente que a gente recebe para pessoas que estão chegando até para assistir a NHL. Eu acho engraçado, às vezes a gente se depara com. Ah, não, porque eu selecionei aqui alguns times, e daí a pessoa vem com uma listinha, assim, e por que Aham. torcer para cada time? Eu acho isso divertido, apesar de que, para mim, particularmente, não funciona. Eu tenho outras razões para escolher um time, mas enfim, cada um. Mas eu acho até bonitinho, assim, da pessoa, mesmo na dúvida, já ir buscar, sabe? Demonstra que a pessoa tá Sim. interessada, né?
Não, e hoje a Então, gente quer justamente elencar, né, esses motivos que exato, eu acho que a gente vê que as pessoas mais sim. falam E até do porquê que porque, elas ficam como a criticando. gente falou aqui, eu acho que talvez para as pessoas que têm é, time na mesma cidade, como é o caso da Natália, Boston Bruins e Boston PWHL, porque não temos nome, é meio que você já vai direto, assim, né? Ah, tem um time aqui, nem vou Sim. considerar os outros. Mas para quem às vezes ainda nem tem um time no NHL, que tá chegando de paraquedas, que descobriu essa liga nova, ou que o quê? Me deu vontade, mas não tem time na minha cidade, às vezes é um desafio um pouquinho maior. Então a gente separou aqui por dicas mais universais, assim, que vão caber para todos os times, e aí, óbvio, vai depender da pessoa que vai seguir ali, mas tem algumas que por motivos para cada time mesmo. Então a gente pegou, não, esse time aqui, isso aqui. Se para você fechou, bateu com o que você acha que tem que ter um time, se é interessante, é isso. Se você achar que todas essas dicas não servem de nada, tudo bem, não tem problema também. Deixa aqui o seu jeito, aqui nos comentários aqui do Spotify, Sim. no Twitter, porque às vezes até pode ajudar outra pessoa. Então vamos lá. Uhum. Natália, qual seria a dica que serve para todo mundo, para todos os times, não só aqui, mas enfim, para qualquer situação, em qualquer liga, país, etc. Eu acho que a dica universal, universalzona mesmo, é de você assistir os jogos e ver com qual time você se identifica mais, qual time que te pega mais, entendeu? Não tem explicação esse tipo de Sim, coisa. Você vê, a Ana mora no Brasil, sempre morou no Brasil, sim. e ela adora o St. Louis Blues. Não tem nenhuma Não razão. tem. E não é nem porque, tipo assim, o time venceu, porque quando ela começou a Não, assistir, o time não tinha nenhuma Stanley Cup ainda. não. Então, E tava em situação de barril, óbvio. Mas é que foi. A minha situação foi essa. Eu tava. Eu acho que eu tinha assistido alguma coisa e apareceu na TV, e aí eu fiquei, ué, o que é isso? E eu era adolescente, então eu estava com o Google na minha mão, passava o dia inteiro em casa, sem fazer nada. E aí eu fui buscar sobre. E aí, logo depois, também, eu acho que teve as Olimpíadas de Sochi, acho que foi. uhum. E aí tinha o Walsh, ele marcou um golaço nos pênaltis para os Estados Unidos e eu já gostava dele. Pensei, ah, pronto, é isso, o Walsh me ganhou aqui. Então já tinha assistido um pouquinho, já estava ali balançadinha, só fui. Então, nossa, eu lembro que quando eu começava, tipo, tava assistindo o jogo, então, tipo, peraí, olhava o nome do jogador, joga ali para ver direito a cara dele, como é que ele é, Aham, onde é que ele foi, o que, que ele sim. fazia. Porque ali na loucura do jogo não dá pra você ver direito quem é a É, eu pessoa. falei, eu falei isso Então pra era. Ana. Eu, quando comecei a acompanhar também, eu era bem lerdona. E eu Uhum, ficava, tipo, vendo. Porque eu vejo pelos números da camisa, porque não dá pra ler camisa, ainda mais que é sim. feminino. É, Então, tipo, você vê pelo. Eu, pelo menos, fazia assim, né? Muita gente também pergunta como é que você assiste, né, o jogo e vê as jogadoras e tal. Que a gente não conhece todas as jogadoras também. Entendeu? sim. Então, assim, a gente bate o olho, a gente vê um número, pelo menos eu faço assim, eu vejo o número, eu vejo qual o nome dela, e eu vou tentando entender o que, que tá acontecendo, entendeu? Porque Uhum. rock é muito rápido, né? Então, é isso, você tem que ver com qual É, você se identifica. Às vezes você assiste um jogo, por exemplo, eu acho que eu vou torcer pra Boston. Aí você vê, sei lá, a eu. Taylor Heise marcando um gol em menos de 3 minutos de partida. Tipo, caraca, nossa, que foda. E aí você acaba torcendo pra Minnesota, entendeu? É muito do Sim. feeling, eu acho. Eu gosto dessa coisa do feeling de. Quando você não tem, assim, um time de berço, né? Que os seus pais Uhum. torciam, sua família. Vai pelo que você Sim. assiste, você se identifica e, E e vai lá, assim, sabe? vai acontecer. Ai, tem 32 times, eu já assisti o jogo de 20 e ainda não senti nada. O que eu acho que é impossível, porque logo nos É, primeiros meio você já vai difícil. sentindo coisa, você vai sentir em algum momento. Ou vai ter alguma coisa Sim. ali do jogo que vai deixar você feliz, ou o contrário, aconteceu alguma injustiça que você ficou, ah, não acredito que fizeram isso com esse aqui, e você já vai criando um sentimento de, Isso, meu Deus, preciso proteger esses coitados. Então, vem, sempre vem, de porque algum jeito ou de outro eu sempre vou vem. falar, assim, eu não. Quando eu comecei a assistir rock e eu não sabia pra quem torcer, a única coisa que. Tipo, é uma coisa meio chata e nada a ver minha, eu não acho que ninguém tenha que concordar ou fazer o mesmo, mas, tipo assim, quando eu vi a final de Tampa e Dallas, eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, Tampa e Dallas. Nem tem gelo, sabe? Sim. Então, pra mim, teria que ser um time do norte. Então, eu fui pela localidade nesse sentido. E aí, Uhum.
Eu só tinha ouvido falar do Boston Bruins até aquele ponto na minha vida. Não, eu já tinha ouvido falar na Anaheim Ducks, mas aí, tipo, também Califórnia. É. Eu E falei, aí não, deixa eu também ver. já tem isso, né? Você ouviu falar daquele time, por mais que às vezes você procure outros, aquele ali tá ali ainda É, falando, fica na sua ei, cabeça. ei, Sim. não me abandona. E, tipo, eu já conheci alguns jogadores e tal, então eu já tinha alguma familiaridade com eles e quando eu comecei a assistir, eu simpatizei com alguns times, tipo, eu simpatizei com os Los Angeles Kings, então eu fiquei meio, sabe, meio levada, tipo, não sei, mas cara, não tem como. O Boston Bruins era muito maior, Sim. então, ainda que tivesse jogadores e times que eu gostasse, eu sempre queria. Não tinha como. David Pasternak fez uma coisa por mim. O Matheus Bergeron fez uma coisa por mim. Não tem o que É, fazer. é isso. E é isso. É, eu acho que também é comum isso. Eu, ó, de novo falando por mim, se quiserem me jogar uma pedra na cabeça, me joguem, não tô nem aí. Mas pra mim é meio impossível você torcer ferozmente para dois ou mais times. O que eu acho que é possível acontecer é você simpatizar com outro time, querer que ganhe e Sim. tal, gostar dos jogadores, mas torcer com essa paixão, com esse negócio intenso assim, eu acho muito difícil. Ainda mais se eles meio que tiverem, não uma rivalidade forte, mas, por exemplo, estarem na mesma divisão ou na mesma Sim, conferência, que já gente, é se possível. enfrentam um pouquinho mais. Não sei, pra mim é inconcebível. Se você torce aí pra, sei lá, 6 times e tá feliz assim, tudo bem, não precisa parar de torcer porque eu falei, entendeu? Mas é só porque na minha cabeça é um pouco complicado. Tanto que eu não tenho, assim, tenho uma grandíssima simpatia por nenhum outro time da NHL. Gosto de um ou outro jogador daqui e dali, até porque são vários, né, ao redor da liga. Mas eu não consigo sentir esse negócio de, ah, meu Deus, queria tanto que o fulano ganhasse. Não, eu, hein, quero que todos se estrepem. E, e também, tipo assim, é aquilo, quando você gosta, tipo, acontece com a PWHL também, né? Uhum, De, tipo, beleza, eu torço pra esse time aqui, mas tem jogadores que eu quero ver serem bem-sucedidos, vamos colocar assim. Então, tipo, eu obviamente não torço pro Vancouver Canucks, mas eu quero ver o Queen Hughes ser bem-sucedido. sim. Se chegar numa final contra o Boston Bruins, eu quero que morra também. Então, assim, mentira, eu não quero que morra, mas eu quero que perca. Então, estou assim, entendeu? Ah, eu adoro a Taylor Heise, por exemplo, do Uhum, Minnesota, mas assim, fiquei feliz quando ela marcou contra o meu time? Não, não. sabe? Fiquei com raiva dela naquela hora? Sim. E é isso, gente, esporte é isso. Mas eu acho que uma Ai, outra, socorro. uma outra tipo, universal seria de pensar assim, se você tem alguma ligação com alguma cidade americana ou Uhum, canadense, né? Ah, eu já fiz intercâmbio para Toronto. Ah, eu quero muito visitar Montreal, sei lá. Quero um dia fazer intercâmbio em Montreal. Tenho família em Boston, sabe? Tipo, um dia fui em Nova York, eu amei a vibe da cidade. Então, eu acho que se você tem alguma identificação pessoal com as cidades de ter morado, visitado, intercâmbio, eu acho legal também, faz sentido. Conheço algumas pessoas que torcem pro Boston Bruins porque visitaram a cidade. Então, ou então porque tem familiar morando lá. E eu acho que faz todo sentido do mundo, não é mesmo? sim, é Eu acho isso. que é uma das mais fáceis para quem já, Uhum. já teve essa É, oportunidade. inclusive, a gente até tem no TTG, e eu já vi também Uhum, pessoas no Twitter que, né, ah, fiz um intercâmbio, assisti um jogo e é isso. E também tem pessoas que às vezes fizeram intercâmbio e não assistiram naquele momento que uhum, estavam lá, mas quando voltaram ficaram descobrindo da existência do time, enfim, e aí passaram a torcer sim, porque foram para a cidade, gostaram, querem voltar. Então faz bastante sentido, sim. exato. Mas também tem aquele clássico, né? Por quê? Porque muitas pessoas preferem torcer para times canadenses, porque o hockey é muito mais popular no Canadá, né? Foi lá onde se popularizou e tal. Então, nós separamos dicas geográficas para quem prefere torcer para times canadenses ou americanos. Então, Natália, vamos para o primeiro motivo, que é a questão da nacionalidade das jogadoras, ou seja, o elenco de dos times ali tá bem diverso, assim, eu acho que a gente pode dizer.
Na PHF até tinha uma diversidade, mas nossa, nem comparar com o que a gente tem agora. É, Inclusive, acho que foi no jogo de Nova York que teve um recorde quebrado da primeira francesa que jogou profissionalmente na América do Norte, que eu não lembro o nome sim. dela agora. Aurora, É a Chloe. Aurora, É, Aurora, consigo falar o nome dela. Chloe Aurora, Aurard, porque não sabemos falar francês exato. nesse podcast. Mas então também tá quebrando barreiras internacionais e tem Sim. jogadoras de outros lugares. Então, Natália, quem são as jogadoras de Boston? De onde elas vêm? Então, a gente fez aqui um balanço mais ou menos correto. Eu digo mais ou menos correto porque pode ser que a gente tenha esquecido aqui algumas pessoas. Mas em Boston tá bem balanceado, tá? Então tem 10 canadenses e 12 americanas, o que tá bem ali no. A gente também tem uma sueca, que é a goleira, a Soderberg, e uma suíça, que é a Lena Miller, também, que acho que ela é a única suíça da liga. Eu acho que sim. Então, é um time que não é muito diverso em termos de ter mais nacionalidades diferentes, mas ele tem pelo menos metade canadense e metade americana. Então, se esse é o tipo de coisa que você gosta, é legal se atentar. O de Nova York, ele tem mais jogadoras canadenses do que americanas, são 16 canadenses e 8 americanas. Também tem uma sueca e uma francesa que a gente comentou, que é a Chloe Aurard. Toronto, maioria esmagadora de canadenses, com 23 jogadoras, e tem 3 americanas perdidas ali. Ottawa também é um pouco mais balanceado, né? Tem 14 canadenses, 7 americanas, e é o time que, pelo que eu pude perceber, é o time mais diverso, né? Que ele tem uma jogadora da Alemanha, uma do Japão e outra da Hungria. A do Japão, inclusive, é uma querida, né? Ela é muito. Ela já tá meio que favorita, assim, da galera de Ottawa, Uhum. pelo que eu vi. Montreal também tem a maioria de jogadores canadenses, né? Até porque a gente precisa lembrar, né, que as jogadoras, quando estavam na época da free agency, das assinaturas e tal, até nas conversas antes do draft, tipo, foi muito conversado sobre para onde os jogadores queriam ir. Porque elas já Sim. tinham vida, já tinham uma situação acontecendo ali, então, tipo, o ideal seria elas ficarem mais ou menos onde elas querem ficar. Tanto é que você vê muitos jogadores que já estavam jogando em Toronto antes, no Toronto Six, por exemplo, e voltaram para os times de Toronto e tal. Então, em Montreal, por exemplo, assim como o Montreal Force, que tinha muito mais canadense, muito mais franco-canadense, Uhum. inclusive, Montreal é a mesma coisa. Então, são 19 canadenses, 4 americanas, tem 2 tchecas também e tem uma chinesa canadense. Nossa, muito, Tem algumas muito pessoas que são maluquice assim, isso, né? que são chinesa canadense ou americana e Uhum. canadense, tem algumas É. nacionalidades mistas. E por fim, o time de Minnesota é o que tem a maioria de americanas, que são 20 jogadoras americanas, tem só 5 canadenses, aí uma finlandesa e uma tcheca em Minnesota. Isso aqui é a mesma coisa dos times canadenses, né? Uhum. Eu achei muito legal essa questão de ter várias jogadoras de vários lugares diferentes. Essa questão da, principalmente acho que do Japão, né? A gente já assistiu o Mundial e já assistiu a seleção japonesa, inclusive deve ter episódio nosso falando disso em algum momento no Aham, BTG. A olha. gente sabe como elas são boas, então ter pelo menos uma representante é muito legal também. Espero que, Sim. né, no futuro possamos ter mais em mais times ao redor da América do Norte inteira, mas é muito divertido. Não, a E tendência agora, eu acho, que a WHL é mais jogadores da eu Europa, acho que do sim. Japão, da China, virem pra cá, eu imagino. Virem pra cá como se Não virem tem, pra América. não tem nenhuma russa, né? É, é Que verdade. é Não tem. curioso, porque se você analisa o masculino, tem bastante jogador russo na NHL. Eu não E eu sei, não mas eu acho sei. que é tipo a terceira ou a quarta nacionalidade que mais tem. Mas você tem uma liga muito forte na Rússia, tanto é que vários Uhum. jogadores da Mas, PWHL hoje querida, jogaram lá. tem a Zenskaya, que é a liga da Rússia, a Aham, feminina, e é absurda. Muito doida mesmo, sim. muito bom. Eu Então, adoro o justamente, eu nome. acho que quem cresce na. Porque o lance é que a maioria dessas jogadoras que estão jogando na América do Norte agora, que são de fora,
elas passam pelo sistema do universitário, né, da Uhum. NCAA. Então, a Chloe Aurard, por exemplo, que veio da França, ela Uhum. jogou primeiro na NCAA e agora tá no profissional. Mas, mesma coisa a Ana Miller. Uhum. Mas eu acho que quando você mora num país em que a liga já é muito bem estabelecida como a da Rússia, não precisa sair de lá, sabe? Por que você vai sair Sim, de lá? Entendeu? é isso. Mas seria legal ter Sim, quem representantes. sabe? Quem sabe, é que eu não sei como é que funciona a questão de salário, pagamento, essas coisas, né? Sim, sim. Mas às vezes, dependendo se valer a pena financeiramente falando, talvez em algum momento a gente possa até ver alguma russa. Mas é curioso não ter pelo menos uminha, sabe? É, Uhum. beleza. Não tinha reparado. Pois é. Curioso. Ok. Então vamos para o nosso segundo motivo, ainda falando em questão geográfica. Então, como a gente já falou, né? Se você já tem. A gente já tem time de Boston, time de Toronto, time de Minnesota, time de Nova York, em outros esportes, não só no hockey, né? E na NHL, se você simpatiza com algum dos times, talvez você não torça, sei lá, para o Boston Bruins, você torce para um time da Oeste. Mas você gosta mais ou menos do Boston Bruins, torce para o time de Boston, eu acho que faria sentido, né? Ou Nova York, por exemplo, que você tem três times diferentes, que seria o Islanders, o Rangers e o Buffalo Sabres, que é do estado de Nova York. E também o New Jersey Devils, que é adjacente, né? Então, que tá ali. Então, eu acho que se você tem simpatia por esses times, faz sentido, de repente, você torcer para o time da PWHL. Mesma coisa serve para quem já tinha algum time na PHF, né? Então, ainda que times como o Buffalo Bills, né? E o querido Connecticut Whale, que não tem times. Mas, por exemplo, Nova York Dor, agora, sofrimento. que dor. O time o time de Nova York, por exemplo, tá jogando em Connecticut agora. Então, talvez, se você, sei lá, achar que isso é relevante, eu acho que é uma opção também É, pra se torcer, né? sim, é isso. Só que eu não sei, eu acho que pra mim, por exemplo, que sou órfã, é que eu não me importo muito com essa questão geográfica. Mas, por exemplo, É, o time de Nova York estar em Connecticut, pra mim não faz muito sentido, né? Porque é. ou teria que estar em um dos locais de Nova York, tipo as Riveters estavam, ou já que tá em Connecticut, sei lá, coloca Connecticut no nome, né? Só que daí eu acho que tem a questão do Uhum. mercado, talvez não ser tão bom, mas é que pra mim não faz o menor sentido. Mas enfim. Ou quem sabe, sei lá, futuramente, talvez a ideia seja ir para Nova York de fato. Sei lá, às vezes não conseguiram instalações para jogar, treinar, não sei. Porque foi tudo muito rápido, né? Pois Então eu é. imagino que. E, tipo, não é tão simples assim, né? Tem questões contratuais. Às vezes as arenas já estão Sim, sim. locadas ou já tem dono. Não é tão simples. Uma Uhum. pena. Triste. Mas Então, a gente também tem, assim, os motivos que eu acho que eles são mais. Mais. Não vou dizer estatísticos, mas eles são mais focados no possível desenvolvimento dos times, sabe? Então a gente pensou nos times que talvez tenham mais finalistas ou vencedoras do prêmio MVP do college. E a gente fala tanto do college aqui com relação ao hockey feminino porque é é a maior liga desenvolvedora, né? Vamos dizer assim. No hockey, uhum. por exemplo, ainda mais no Canadá, você vê muito das ligas juniores, então a OHL, WHL, a Liga do Quebec, mas assim, no feminino você não tem Liga Junior na América do Norte nesse mesmo patamar de desenvolvimento. O college é o melhor deles, então daí tem uma estatística que saiu recentemente de que 91% das jogadoras da PWHL, que tem contrato agora na PWHL, elas passaram pela NCAA, né? Então, a gente fala muito do desempenho que elas tiveram no universitário, ou se elas foram MVP ou não, justamente porque isso valida o quão boa essa jogadora é. É o único medidor que a gente tem, Uhum. né? De carreira Inclusive, livre.
a profissional. própria Taylor Reis já provou por que foi a primeira escolha e por que foi Sim, tão vencedora na própria NCAA, né? A querida já marcou um gol com é, o quê? 3 minutos de jogo, sem assistência, sem nada, pegou o puck, foi lá e pronto. Então, sim. Eu acho que ela não chegou a ganhar prêmio de MVP, mas eu acho que ela foi finalista e. Ou talvez ela tenha ganhado eu acho que MVP, ela agora eu não lembro venceu direito. sim. Eu Vamos acho que, ver. tipo assim, o campeonato mesmo, que ela jogava pelo time de Minnesota, o campeonato mesmo elas não chegaram a vencer enquanto ela tava lá, mas o MVP pode ser que ela tenha ganhado. Deixa eu abrir O aqui lance é que as coisinhas dela. o Ela não time que tem tem. nenhum aqui nos highlights dela, não tem nada de questão de prêmio mesmo, assim, universitário. O que ela tem é Mundial e Olimpíada. Uhum, sim. O time que a gente tem com que no seu elenco tem mais jogadores que tenham sido MVP ou finalista, né, do prêmio MVP, é o time de Boston, que como eu tinha falado, né, antes do time tomar de 3-1, né, 3-2, que foi o jogo, que eu tinha falado que no papel é o time mais com mais profundidade, o time melhor no papel, entendeu? Não significa que vai traduzir para a vida real. Mais do que e tem 7 jogadoras nesse time que já foram MVPs do college ou que foram finalistas, sabe? Então é um time bem que sabe contar com os talentos, né? Tem Uhum. que ver se vai conseguir realmente fazer esses talentos juntos vibrarem como a gente espera que seja, sabe? Pensando ainda nessa questão de college, a gente também pensou nas jogadoras que foram mais campeãs da NCAA, né, que ganharam o título nacional, e da U Sports, que é a liga do Canadá, né? Então Boston também é o time melhor nesse quesito, porque 15 das jogadoras do elenco já venceram o campeonato nacional. E Minnesota tem 14 jogadores que já venceram também. Minnesota também é um time muito bom, né? Sim. Até porque são times com mais jogadoras americanas. É meio que Uhum. são times que têm bastante jogadoras americanas. Normalmente, as jogadoras americanas passam pelo college e normalmente E às elas. vezes, elas também, muitas delas às vezes já jogaram juntas, por exemplo, na própria seleção, seja sub-18, Sim, sub sim. alguma coisa. Então, por mais que elas não joguem assim o tempo todo juntas, elas já sabem mais ou menos como funciona, já tem aquele entrosamento ali, então funciona um pouquinho melhor. Tipo, até isso com a seleção canadense, né? Deu pra ver ali, principalmente em Montreal, Toronto não entregou nada, mas o time de É, Montreal mandou muito bem, né? chorou também. É, Perdeu, mas verdade. foi por pouco também. E eu acho muito interessante também porque. Esqueci o que eu ia falar, então vamos seguir em frente. Tinha alguma coisa pra falar, mas eu já esqueci. Esqueceu, Então, então vamos lá. bora. Não era importante. Ah, tá, não, lembrei o que eu ia falar. Mas uma coisa também que é interessante é que essas jogadoras, eu acho que as americanas, o lance do hockey feminino que eu acho que é meio difícil, porque tem tantas barreiras para essas meninas jogarem quando elas são crianças Uhum. e adolescentes, que tipo, não tem tantas jogadoras boas a nível de profissional quanto a NHL teria, por exemplo, quanto uma liga masculina teria. Então você vai ter menos times. O time universitário, por exemplo, os times universitários são menores, entendeu? Porque eles têm bem menos investimento em comparação com os masculinos da mesma universidade. Então, assim, essas barreiras eu acho que acabam facilitando para que só algumas jogadoras consigam chegar a nível profissional. Que são as jogadoras que estão em Olimpíada, que são as jogadoras que estão em Mundial e, por coincidência, né, no caso não é nenhuma coincidência, são as que também estão no college e agora estão na PWHL. Se o motivo de jogadoras campeãs da nossa falecida Isobel Cup ou da outra falecida liga CWHL ou qualquer outro motivo aí de ligas de hóquei internacional, nós temos na liderança Montreal, que tem 23,
e 10 jogadoras são da falecida PHF, e Boston também, que tem 19, com 12 jogadoras que eram da PHF. Quase, daria para fazer quase o time ali, só de PHFers. Phil Cheffers. É. Total. Na verdade, acho que assim, acho que esses 12 são títulos ao todo. Então, tipo assim, Ah, é? tem jogadora que tem duas Isabel Cup. Ah, tá. É, essa pode ser de Então, assim, Boston mesmo. é o número em geral, né? Então, Montreal Sim, tem 23, que é muita coisa, cara. sim. Tá maluco. É muito. Meu Deus. É, muitos de Montreal são desse WHL, né? Uhum, já são veteranas, né? Estavam ali quando tudo isso aqui era mato. Uhum. Também tem as medalhistas olímpicas. O time que mais tem medalhista olímpica é qual? Toronto, com 19 medalhas. 12 ouros e 7 pratas. Mas olha só, talvez, por agora, pelo menos, esse motivo não pareceu se provar tanto, porque as coitadas, né, É, mas é penaram no só o primeiro primeiro jogo. jogo, É, entendeu? Não vou nem falar nada. coitadas. É. E por último, temos as torcidas mais apaixonadas, torcedores doidos que fazem barulho, que estão lá, que apoiam o time, não interessa o placar, estão gritando, estão animando. E nós temos aqui, por enquanto, 3 times, e curiosamente são os 3 times canadenses, Ottawa, Montreal e Toronto, que venderam todos os ingressos dos jogos estreia em casa em uma semana. E aí você vai falar, mas a arena é menor. Não interessa. Venderam bem rápido, o que interessa é que foi tudo. E hoje, a gente tá gravando isso no dia 5 de janeiro, parece que o time de Minnesota, que ainda não fez o seu jogo em casa, também vai conseguir colocar bastante gente para assistir. Parece que já venderam bastante ingressos. Mas só teremos essa confirmação depois do jogo, então talvez a gente comente isso no próximo episódio. Sim, mas é bem interessante. Se você também gosta de time, sei lá, que tem um casal, mas casal de verdade, tem Montreal, que tem Sim. o nosso grande casal, casal 20 da WHL, Uhum. que é a Marie-Philippe Poulin, e Sim. a noiva dela, que é a Laura Stacy. Elas, inclusive, são colegas de linha, né? Tipo, elas jogam na mesma linha. E elas são, tipo assim, condecoradas do Canadá, sabe? Tipo, as mães do Canadá, Uhum. e não à toa elas estão pra se casar. Então, se é algo que você gosta, de resto, assim, a maioria joga em time contrário, né? Tem Sim. várias jogadoras que a gente estava vendo que elas namoram entre si, mas, sei lá, uma tá em Montreal e a outra tá em Toronto, a outra tá em Boston. Sim. Então, assim, as narrativas, Mas elas pode ser são interessante, limitadas. né? Pode ser interessante. É, Para quem gosta de. Acho que nesse caso, na hora do jogo, vira Friends to. Na verdade, Lovers to Enemies. Mas depois volta tudo a Lovers. Mas são sim. narrativas legais. E tem muita jogadora boiola. Muita, 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 muita. Acho que, sei lá, dá pra cravar uns 95% da liga? É porque, assim, tem as que são casadas e namoram com homem, Uhum. mas nunca se sabe. É, mas são Mas, assim, poucas, né, pelo que a gente viu. Porque, tipo, qualquer jogadora que a gente fala, fulana, mas você sabia que ela é casada com não sei quem? Ou com a outra jogadora não sei o quê? Então, tipo, sim, muita. Agora, assim, de cabeça, só quem eu lembro que é casada com um homem é a Natalie Spooner, porque eu lembro do bebezinho dela, é de 80 verdade, anos. bebezinho. Ah, Pode falar. a Scofield também, de Minnesota, Ah, verdade. ela é casada com Teve um homem. bebê, né? A Kelly Fredkin, de Boston, ela também é casada com um homem. A Gillian Dempsey, se eu não me engano, é casada. Eu acho que Não, eu não vou tem. falar da Gillian Dempsey, não, porque eu acho que a Gillian Dempsey nem é casada. Acho que ela nem namora com. Eu acho que Não sei. ela. É a Gillian Dempsey que é professora, não é? Ou era? É. Uma pessoa que é professora e jogadora profissional de hockey, eu não sei se ela tem tempo pra namorar com Ela, ninguém. acho que a última coisa que ela precisa é de um marido, tá entendendo? É, Já tem estresse suficiente na vida, não precisa de e mais e o ninguém. lance é esse, assim, eu acho que a gente vai acabar entrando aqui em teorias de gênero, mas assim,
é muito fácil e muito cômodo para um jogador de hóquei masculino ele ter uma esposa para ter filhos e para cuidar dos filhos dele, para cuidar da casa dele, para Uhum. cuidar dele, entendeu? Sim. Com mulher não tem muito isso. A mulher que tá no mercado de trabalho, eu acho que todo mundo aqui que trabalha, estuda, sabe que não tem muito tempo. Sem tempo, irmão, sabe? É meio difícil de você conseguir conciliar as duas coisas. Sim. E é muito difícil para uma jogadora profissional, entendeu? Uma pessoa que trabalha de ser atleta, que é uma coisa que você. Grande parte da sua semana é dedicada a isso. Você se dedicar também a um filho também é muito mais difícil, sabe? Então eu. Até porque, por exemplo, no caso da mulher, ela vai ter que ficar fora não só o tempo da gravidez em si, mas também depois, ali, principalmente nos primeiros meses, né? O bebê depende Sim, muito mais da mãe do que do pai. Então é. não tem como. E ainda que o pai quisesse ficar em casa, por exemplo, eu não vou trabalhar para poder ficar com a criança, assim. Uhum. Como que vai fazer isso quando o dinheiro das mulheres ainda não dá para Não é bancar assim. ela, o cônjuge e o bebê, sabe? Então, Uhum. tipo, é muito mais difícil, são relações muito desiguais. Então, eu até comentei isso com a Ana e com a Dani, né? A gente estava conversando, eu falei que, pra mim, assim, jogadora de hóquei profissional, ou ela é casada com o trabalho dela, ou ela é casada com as amigas, sabe? Com uma das amigas. Não tem como ser diferente. Tanto é que faz sentido elas casarem com uma mulher que entende Sim. exatamente o que ela passa, Uhum. entendeu? E não uma de fora, inclusive. Acho que por isso que a gente vê tantos É, casais na liga. sim. E aí, eu acho até que, talvez não para esse episódio a gente possa entrar nessa espiral, mas a gente já conversou Uhum. principalmente aqui no privado, eu e você, o tempo inteiro, que é muito improvável que na NHL não tenha nenhum cara, não nessa situação em Sim. si, mas tipo, que seja gay em algum ponto, entendeu? Não, a gente já conversou sobre isso em outros episódios também, de tipo, é estatisticamente impossível não ter nenhum homossexual na Sim. liga. E não vou dizer nem só homossexual, mas assim, LGBT, homens É, sim, bissexuais, sim. pansexuais. É Uhum. impossível que não tenha. Cara, tipo, é literalmente, estatisticamente impossível. Uhum. Não, a maioria deles, na verdade todos eles, né, que existem na liga hoje, que tem contrato na liga hoje, eles só estão no armário pro público. Talvez nem É pra só. família deles, nem pros colegas de time, mas pro público com certeza eles estão. Né? Fazendo O que é um direito deles também. fazendo uma conta rápida aqui, a NHL exige que o time tenha pelo menos 20 jogadores, mas a média por time é 23. Quando você faz 23 vezes os 32 times, dá um total de 736 jogadores. Você vai querer dizer para mim que não tem um, umzinho sequer? Não tem como, gente. Não, Não tem não, como. não fecha. E talvez, assim, é aquilo. Ele ainda pode não ter certeza absoluta, tá meio em cima do muro, porque, infelizmente, o mundo ele te leva a ser heterossexual, né? Sim. Ainda mais, imagina, na cultura do hockey, que a gente conhece muito Sim, bem como é, né? é bem aquela coisa de machismo, homofobia e etc. Então, tipo, né, isso é uma outra discussão, claro, a gente tá Uhum. aqui só já viajando e falando de, né, Como conjecturando, sempre. como sempre. Mas é interessante de ver, assim, todas as narrativas é, das jogadoras, o quanto que elas são casadas entre si e a maioria agora é rival. Tá? Uhum. Então é bem legal de ver. E com certeza ao longo dessa temporada mais casais vão surgir, sabe? Então, É, ansiosa. eu Eu acho sei que a que gente não gosta de falar sei. dos nossos casais que não existem, dos amigos da NHL, é muito engraçadinho, blá blá blá, mas Sim, assim, no caso são casais de verdade. sim. Você pode chipar real, entendeu? Você não precisa ler Porque elas são reais. fanfic. Porque você pode acompanhar a história delas real. Não, nada contra quem lê Sim. fanfic. Tenho até amiga que lê. Mas Pois é, ela lança no shade pra. Eu estou aqui, amiga minha. Mas é legal você ter isso. E muitas delas, às É, vezes, são bem discretas, tanto que a gente até fica, será? Não, mas sim. Não, peraí, acho que não. é. Então, Minha é pessoa legal. favorita. Jogou minha pessoa favorita no coisa do Instagram. É casal. É. Não é possível. Colocou Não é possível. coraçãozinho, my love, não sei o que, é casal. Tem Tá? foto no Natal. Porque mulher tem essa coisa de ser muito Sim. afetiva nas posts, Uhum. né? Mas assim, foto com a família. Sim. Foto no Natal. Foto na. Não, peraí. Quando você tá com a jogadora em específico
e ou ela está na foto com a sua família ou você com a família dela, não é amizade não, entendeu? Não tem como. Suspeito. Até Não porque não é dá. uma coisa só, são várias coisas que adicionam a São sua várias expressão, entendeu? camadas, tá entendendo? Então, inclusive, dá pra gente montar até uma thread. Conheça os casais, né? Ai, É ai. o TTG, assim, querendo impulsionar as lésbicas e os bissexuais. Sempre. E é isso. É sobre. Mais aliado do que nós? É Jamais. impossível. Mas é isso então, gente. Então, o nosso episódio hoje foi passando rapidinho aqui pelas regras, né, que são mais diferentes do que a gente está acostumado, além de dar motivos para quem quer tentar ir por uma linha de pensamento um pouquinho diferente. Como a gente falou, se você, sei lá, seguiu uma regra própria aí, comenta no nosso tweet, no nosso post do Instagram, no próprio aba de comentários do Spotify, porque às vezes tem pessoas que estão necessitando da sua ajuda, entendeu? Se Sim. compadeça, ajude. E só uma coisa antes da gente encerrar o episódio. Os nossos episódios agora, como a gente comentou no início, eles vão ser semanais, mas eles vão ser focados assim, em resumo dos jogos, né? Não sei se a Uhum. gente chegou a explicar isso Acho que no não. episódio. Que a nossa ideia é fazer meio que um recap, igual era o Caminho pra Easy, mas o Caminho pra Easy Uhum. era bem mais rápido, era uma pessoa Sim. só ali, né? Então a nossa ideia é fazer meio que aqui uma discussão dos jogos da semana. A gente tá mais empolgada com a PWHL mesmo, então a gente vai ver mais jogos da PWHL do que da Sim. NHL, por exemplo. Então, a que agora a gente tem como, entendeu? Através do YouTube. Então, Muito maravilha. gostoso. A gente vai ter mais acesso a esses jogos, então a gente vai poder comentar deles melhor aqui, assim. Então, a estrutura do episódio vai ser mais ou menos essa. É um recap de todos os jogos da semana, também com as nossas opiniões aqui e tal. É isso. E é isso. Esse será o Poke Cor-de-Rosa apresentado aqui para vocês. Pelo E menos a partir de obrigada agora. por ouvirem até aqui. Continuem ouvindo. A gente não vai prometer episódio mais curto, porque toda vez que a gente promete, a gente nunca consegue cumprir. Então, Não adianta. lidem com isso, gente. E paciência. Então, assistam aos jogos no YouTube. A gente tá postando mais conteúdo sobre a PWHL. E interajam com a gente, porque eu vou comentar que é triste, não pensando em número de seguidor em si, mas a gente perdeu seguidores e não que isso me incomode. Por mim não tem problema, eu sei que é só um número. O que me incomoda é que a partir do momento que a gente começou a postar mais coisas da PWHL, as pessoas deixaram de nos seguir. Eu acho isso triste, Esquisito. esquisito. Então, é isso, estamos sendo boicotadas pelas pessoas nojentas. Para mim é um Não favor deixem que elas assistir. fazem, né, de ir embora, porque a gente não vai parar de estar Exato. lá. Então, os incomodados que se retirem. Então, quando vocês verem os conteúdos da PWHL, interajam com a gente, sabe? Vamos mostrar para esse bando de safado que rock feminino importa sim. E é isso. A gente tem muita coisa aqui na descrição do episódio, que é todos os nossos jabás, mas nós temos o nosso site, tictacgo.com, que fala sobre muitas coisas. Tem hockey internacional, tem NHL, tem PWHL, tem hockey para iniciantes, tem de tudo. Entra lá, vai ler. Também tem as nossas redes sociais, @tictacgo em tudo. E acho que é isso, não tem mais nada pra falar, não. Se você chegou até aqui e ouve as nossas outras coisas, Passando a Limpo volta nessa próxima segunda, o TCG volta na próxima quarta, acabou a folga, e é isso. Vambora. Vambora. Um beijão pra vocês. Tchau. Voltamos Tchau, na galera. próxima sexta. Uhul.